Muito bem, meus amigos, graça e paz. É um prazer mais uma vez poder compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Nós estamos vendo uma série sobre o Apocalipse e hoje eu quero entrar num assunto muito importante, falando sobre a igreja de maneira histórica e profética. Antes de nós entrarmos em nosso assunto, eu quero te lembrar, você que está aqui a primeira vez em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Caso você goste do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal, compartilhe com mais pessoas. Se você acredita que mais pessoas podem e devem ser alcançadas por esta mensagem, e também curta e não esqueça também de comentar. É muito importante que vocês comentem o que vocês estão achando do conteúdo ou que expressem uma opinião de vocês, um pensamento de vocês acerca do assunto, ok? E também de curtir, ou gostou ou não gostou. O importante é que você, de alguma forma, curta. E quando você se inscrever, não esqueça de acionar o sininho para sempre que nós postarmos novos conteúdos, você ser notificado. Bom, gente, eu quero agora avançar para o capítulo 2. Nós temos passado um tempo já no capítulo 1, já temos 8 vídeos gravados só no capítulo 1 e não conseguimos terminar todo o capítulo. Bom, nós queremos avançar e vamos agora entrar no capítulo 2 e vamos entrar num assunto, como eu já falei, muito importante, falando sobre a igreja, a condição histórica e profética, o tempo em que foi escrito essas cartas, a condição da igreja naquela época e a condição espiritual profética, ou seja, que essas 7 cartas falam de 7 condições que a igreja passou, de 7 igrejas e cada um com uma condição específica e que hoje se aplica na igreja de modo místico, de toda a igreja, de modo geral. Isso quer dizer o quê? Que essas 7 cartas, tratando sobre 7 condições da igreja, falam também de 7 etapas, 7 fases proféticas da igreja do Senhor Jesus. Então, eu quero extrair dessas cartas uma mensagem de reflexão para que você possa meditar comigo e assim ser abençoado pelo Senhor. Vamos ao capítulo 2 de Apocalipse, versículo de número 1, e vamos entender um pouco sobre isso, aqui sobre as 7 cartas, sobre as 7 igrejas, ok? Então, vamos lá, capítulo 2, versículo 1. Ao mensageiro da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são, e descobriste que são falsos, e tens perseverança, e suportaste provações por causa do meu nome, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Senão, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candelabro, a não ser que te arrependas. Tens contudo isto, que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. É Jesus falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que coisa, que promessa tremenda e poderosa. Muito bem, gente, vamos lá. Vamos então entender um pouco sobre o que o Senhor estava falando para essa igreja e que mensagem podemos trazer para nós. Primeiro quero ressaltar a observação histórica do texto das 7 igrejas. Então, estas 7 cartas falam sobre 7 condições de 7 igrejas específicas. Eu quero destacar aqui uma anotação muito importante para você. Se você quiser também anotar, anote, depois medite um pouco mais sobre isso. Nós temos a primeira epístola, que é escrita à igreja de Éfeso, a igreja em Éfeso. Ela apresenta um quadro do fim da igreja inicial, a igreja na primeira etapa, durante a última metade do século I. Então essa carta é escrita
a uma igreja, a igreja de Éfeso, que representa a igreja na primeira etapa, né? A primeira etapa da sua caminhada, ou da igreja em si, ok? A segunda epístola, ela é escrita à igreja em Esmirna, prefigura a igreja sofredora, sob a perseguição do Império Romano. Olha só, sob a perseguição do Império Romano, desde a última metade do século I até a primeira metade do século IV, quando Constantino o Grande, César do Império Romano, concedeu à igreja o favor imperial. Aqui começou a aliança da igreja com o Estado. A terceira epístola, a igreja em Pérgamo, pré-simboliza a igreja mundana, a igreja casada com o mundo, desde o dia em que Constantino aceitou o cristianismo até a época do estabelecimento do sistema papal, na segunda metade do século VI. Então, veja como a igreja ela foi decaindo com o tempo devido às suas alianças equivocadas. Eu quero aqui abrir um parêntese e falar para você algo muito importante. Cuidado com as alianças que você faz, ok? Você carrega um propósito e esse propósito não pode ser aliançado, não pode estar aliançado com qualquer aliança. Você precisa saber e decidir o que soma com o seu propósito e o que não soma com o seu propósito. Na sua caminhada em cumprir o seu propósito, muitos desvios, muitas oportunidades vão surgir para distrair você daquilo que Deus chamou você para fazer, para distrair você da sua missão. Então entenda uma coisa, não aceite nenhuma oportunidade que não soma o teu propósito. Escute isso. Não aceite, não faça aliança, não aproveite nenhuma oportunidade que não esteja somando com o seu propósito. Por melhor que seja a oportunidade, por mais incrível que seja a porta ou a aliança que você está prestes a fazer, se ela não somar com o seu propósito, não condizer com o seu propósito, não faça. Isso vai distrair você, ok? Você carrega um propósito. A igreja foi se perdendo com o tempo. A quarta epístola, a igreja em Tiatira, ou Tiátira, retrata profeticamente a igreja apóstata, desde a ordenação do sistema papal, na segunda metade do século VI, até o fim desta era, quando Cristo voltar. Então, essa é uma realidade presente até hoje nas igrejas, de maneira profética. Uma igreja que ela é totalmente sistemática, ela tem um sistema, onde a palavra, se não se encaixar no seu sistema, a palavra é deixada de lado. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. A quinta epístola, a igreja em Sardes, prefigura a igreja protestante, desde a reforma na primeira metade do século XVI até a vinda de Cristo. Então essa aqui é a igreja que começou a entrar na reforma. A sexta epístola, a igreja em Filadélfia, prediz a igreja do amor fraternal, a restauração da vida da igreja nas doutrinas do Senhor, na palavra de Deus. Desde a primeira metade do século XIX, quando os irmãos se levantaram na Inglaterra para praticar a igreja fora de quaisquer sistemas denominacionais e facciosos, até a segunda manifestação do Senhor. Aqui a igreja começou a conhecer um pouquinho do avivamento, onde o sistema, as facções começaram a ser rompidas e quebradas, mas a igreja foi ainda decaindo pela frente. A sétima epístola, a igreja em Laodiceia, prefigura a vida da igreja degradada dos irmãos, desde a última metade do século XIX até a vinda do Senhor. Então, aqui são condições proféticas em que a igreja vive, ou ela pode passar por isso. A sua igreja que você congrega, onde você está congregando, a igreja onde você está se reunindo, pode estar passando por uma dessas fases e eu quero que você atente muito para isso. Então, vamos lá. Vamos aqui correr para nós finalizar o nosso vídeo, falar sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Nós vemos aqui que a igreja de Éfeso ela é conhecida como a igreja que abandonou o primeiro amor. Eu quero atentar para outra coisa de falar sobre isso. No versículo 1 fala: ao mensageiro da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que,
tem na sua mão direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Observe, quando você vai ler as 7 epístolas escritas para 7 igrejas específicas da Ásia, você percebe que Jesus se apresenta de forma diferente para cada uma delas. Ele se apresenta de uma maneira que venha trazer uma solução para a condição daquela igreja, ou de uma forma alertar aquela igreja de que se ela quiser se levantar ou mudar, ela tem condições, porque Jesus se apresenta para ela para suprir essa necessidade. Então, o que eu aprendo aqui? Eu quero que você entenda isso. Jesus, ele vai se revelar na sua vida de acordo com as condições da sua vida. Ok? E sempre que ele se revelar na sua vida ou para você, ele está se revelando para poder restaurar a sua vida. Então perceba bem como é que Cristo está agindo na sua vida, como é que ele está agindo na sua missão para você cumprir o seu propósito. Não importa a condição que você esteja, Jesus tem uma maneira de se manifestar para te restaurar ao propósito original que ele te chamou. Ok? Então isso aqui é muito importante, é muito interessante. Ele fala assim, ele vai elogiar a igreja, conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, ou seja, ela não suportava a mentira, a malignidade, homens maus, ela confrontava as pessoas más. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriste que são falsos. Como que eu faço para tratar uma pessoa maldosa, maligna? Confronto, ok? Não elogie quem não aceite confronto, porque quem não aceita confronto não merece elogio. Ele vai ser mimado e vai entender que a forma como ele tem agido de forma errada é certa. Então não faça isso, confronte. E tens perseverança e suportar-te provações por causa do meu nome e não desfaleceste. Ora, é fácil lutar pelo nosso nome. Quero ver lutar pelo nome de Cristo. É fácil lutar pelo nosso nome. A gente vai com tudo para cima para defender o nosso nome. Nós não queremos que o nosso nome caia na ridicularização. Ou seja, não queremos que o nosso nome seja ridicularizado pelas pessoas. Mas e o nome de Cristo? E o nome de Jesus? Nós vemos hoje em dia as pessoas lutarem muito pelos seus próprios interesses e não lutam pelos interesses do reino de Deus. Isso é grave. Temos que voltar ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Entenda uma coisa. Não foi tirado da igreja o primeiro amor. Ela abandonou o primeiro amor. Ela abandonou. Simplesmente abandonou. Aqui quando fala a mesma palavra grega para primeiro amor, também significa melhor amor. Tu abandonaste o teu melhor amor. Por quê? Talvez ela pensou que não valia a pena se dedicar tanto por amor, sendo que ela era tão perseguida, que ela sofria tanto. Ora, é bem melhor você sofrer por algo que você está fazendo de certo do que sofrer perseguição por fazer algo de errado. Ok? Porque se você é perseguido por estar servindo ao Senhor, Deus está com você. Mas se você é perseguido porque você é contra o Senhor, Deus está contra você. É melhor ter o mundo te perseguindo do que Deus perseguindo você. Isso é muito grave. Então você tem que entender isso. Aí ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candelabro, a não ser que te arrependas. Veja o que Jesus está falando. Lembra-te de onde caíste. Veja só, ele não está falando para lembrar aonde ela caiu, mas de onde ela caiu. Não é aonde ela caiu, mas de onde ela caiu. Deus não está interessado onde você caiu, mas de onde você caiu. Quando Deus veio para poder visitar Adão no jardim do Éden, após ele ter pecado, o Senhor pergunta o que para ele? Adão, onde estás? Onde estás? Não é o que você fez, não é onde você caiu, cadê, onde é que está a sua queda? Cadê o seu pecado? Não foi, mas onde estás? O que isso quer dizer? Deus está preocupado se você continua na posição que ele te colocou, ou se você caiu de onde ele te colocou. Então lembra de onde caíste, arrepende-te, pratica as melhores obras. Então 3 coisas têm que ser feitas. Primeiro, lembra-te de onde você caiu, onde você estava, aonde Deus te colocou e por que você caiu de lá.
Por que você saiu de lá? E quando ele fala, lembra-te de onde caíste, está dizendo o quê? O teu lugar não é onde você está agora, mas de onde você saiu. Lá é o teu lugar. Olha só. Porque eu não te coloquei no chão, eu não te fiz cair. Eu te levantei, te coloquei numa posição. Lá é o seu lugar, não é aí. Aí que te levou foi o pecado, mas eu quero te restaurar. Então é isso que o Senhor está preocupado em fazer na nossa vida. Mas nós somos apegados tanto aonde nós caímos, que esquecemos de onde nós caímos. Porque o teu valor, os teus dons, a tua vocação, o teu potencial, sabe, está referenciado sobre ao lugar de onde você caiu. Então, o que Deus quer? Volta para onde eu te coloquei. Volta de onde você caiu, volta para lá. Volta para lá. Volta para a posição que eu te coloquei, volta a cumprir a vocação que eu te dei. Arrepende-te. Pratica as melhores obras, senão virei a ti e removerei de ti o teu castiçal. Ou seja, Deus não abandona alguém por causa dos seus pecados. Deus abandona as pessoas porque, isso pode ser pesado, mas é uma realidade. Deus abandona muitos homens e mulheres porque elas abandonaram o propósito. Deus tem compromisso com você enquanto você está compromissado com o propósito que Ele colocou na sua vida. Amém? Muito bem, gente, isso é tudo que nós podemos falar um pouco mais sobre Éfeso e vamos continuar avante. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus é contigo e a tua família. Paz.